E aí, pessoal, hoje eu estou com uma pessoa para lá de especial, já conheci ela há um tempo, através do professor Fábio Seschini, ela é advogada, acabei de saber que ela é formada em gastronomia, educação física, especialista comportamental em emagrecimento. Eu não vou dar todo o currículo dela, senão a gente vai passar uma hora aqui falando do currículo dessa menina. Menina no bom sentido, tá, Thaís? Porque eu te adoro, te tenho no coração. E obrigado. Como é que você identifica aí, Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada, da expertise. Igual o Romualdo falou, a gente se conectou. Eu não acredito em acasos dessa vida. Acho que todas as conexões a gente às vezes vai entender lá na frente. E depois de um tempo a gente está aqui trocando ideia, trocando projetos. Então, isso é incrível para mim, então muito obrigada pelo convite. é isso, Thaís. Tu sabe, Thaís, que eu acho que eu nunca te falei isso. Eu e a Thaís, a gente se conheceu online através do professor Franceschini e uma certa data, que eu não me lembro direitinho como foi, o professor Fábio disse, aqui eu tenho uns ingressos para o Brasil Business. Quem quiser ir, vai, né? Eu cheguei lá, né, não conhecia ninguém pessoalmente e tal, sentei numa cadeira, daqui a pouco uma mãozinha no meu ombro, assim, daí eu olhei para trás, esse ser humano, Esse ser uau, humano. e gente, da minha parte, bateu uma conexão. Não sei se tu te lembra, no primeiro dia, a gente olhava, comentava, tu estava atrás de mim, mas a gente ficou o tempo inteiro comentando. Foi muito, e desde então, de vez em quando, bate uma vontade maluca de falar com essa pessoa. Mas vamos direto e reto. Conversa franca, tá, Thaís? Olha só, eu sei tudo que você é hoje, né? Tudo que você conquistou, algumas das suas batalhas, mas me diz aí, quem era a Taizinha, criança? Como era essa pessoa? O que gostava? Que tu acha que tem relação ao caminho que tu tomou hoje? Cara, que pergunta boa. Inclusive, ontem eu estava pensando sobre isso. É muito louco, né? Porque uma das ferramentas que eu uso dentro do processo de mentoria, inclusive, traz esse resgate de quem era você lá atrás, e eu estava aplicando com uma cliente, e eu comecei a pensar sobre isso. Bom, eu tenho 34 anos, sou jovem, mas nem tão jovem, não sou velha, mas estou ali no limbo dos 30 e poucos, e já vivi muita coisa, já passei por muitas experiências, assim, às vezes eu vejo que eu passei por mais experiências até do que o pessoal da minha idade, mas sempre volta em alguma coisa lá da minha infância. Então, a Thaís, desde muito pequenininha, era a pessoa que é muito comunicativa. Então, assim, a Thaís é uma ótima aluna, mas conversa demais. Então, comunicativa, eu já era assim, uma comunicadora nata, entendeu? Falava até pelos cotovelos. Sempre fui muito, muito boa em educação física. Então, todas as competições da escola eu estava envolvida, menos esportes coletivos. Eu não sou boa de coletivos. O negócio era corrida e eu fazia parte de atletismo de corrida e também tinha saltos e tal, mas eu sempre era muito boa na corrida. Tanto é que hoje, né, 20 anos, eu corro há 21 anos. E eu corro desde os 13 anos. Daí eu gostava muito de educação física, sempre gostei de dar aula, então as minhas brincadeiras quando criança, eu sempre colocava as minhas bonecas assim deitadas sentadinhas na cama e eu ensinava as minhas coisas da escola para as bonecas. Maravilha. E com a gastronomia, né? Eu cozinho desde os 3 anos. Eu comecei a cozinhar sozinha, então tinha as brincadeiras prediletas eram dar aula, correr e cozinhar. Então eu cresci meio que assim, tanto é que depois de ir para gastronomia,
O direito vem dessa parte também da comunicação, de eu gostar de pessoas. Não me arrependo de ter feito a faculdade de Direito, eu sou apaixonada pela profissão também. Mas, quando eu, né, fui escolher o que eu ia exercer como profissão, quando eu estava com 16 anos, eu falei, eu quero fazer nutrição ou educação física. Sempre gostei, né, de exercício físico e tal. Aí todo mundo falava assim para mim, não vai fazer educação física porque senão você não vai ganhar dinheiro, não vai passar fome, faz qualquer outra coisa e depois, se você quiser, você faz educação física. Não ouvi muito bem essa história aí, porque primeiro eu fui para gastronomia, né? Mas aí logo na sequência eu engatei o direito, me formei no direito, passei no AB com honras e tudo mais. Eu tinha o futuro desenhado de uma forma linda. Eu acho que eu já estou adiantando, né, a história, mas tudo bem. Eu estou aqui. Depois, olha o meu TDAH, depois eu volto lá nos 13 anos, já que engatei nessa parte aqui. E eu tinha o futuro no direito desenhado. Já sabia que eu ia ser juíza, já sabia todos os concursos que eu tinha que passar, já tinha contatos e tudo mais, que essa área tem que ter também padrinhos, né, e tal. Só que daí, quando eu estava com 23 anos, essa questão da prova do AB e tudo mais, e eu nunca tinha identificado que eu era uma pessoa ansiosa até então, porque não se falava disso como se fala hoje. Aí, estudando para a prova do AB, comecei a ter crise de pânico e ansiedade. Aí a minha vida mudou completamente. Por quê? Eu fiquei um tempo sem entender o que estava acontecendo, minha vida travou, eu fiquei um tempo sem trabalhar e tal. Na época eu já era sócia de um escritório, já trabalhava também com algumas outras coisas e parou tudo. Daí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu estava tentando entender o que estava acontecendo no emocional, eu comecei a estudar. Eu já estudava sobre o comportamento humano desde os 15 anos, que era um projeto que eu tinha na escola, e eu gostava de entender o porquê que as pessoas tinham dificuldades e tal, não sei o que, dentro da sala de aula, e eu tinha as minhas pesquisas lá básicas. Então, tanto é que o meu TCC na escola, no terceiro ano, foi sobre comportamentos alimentares e como que a atividade física interferia nas emoções. Até eu achei esse PowerPoint outro dia num pendrive. Olha isso, pendrive. Na verdade, não, num disquete aqui em casa. E aí tenho provas desse meu TCC no colegial. Mas aí, como a vida é como ela tem que ser, comecei a voltar a estudar e me aprofundar na questão de ansiedade e de emoções. Aí, como eu sempre pratiquei muita atividade física e neste período eu tinha parado por conta dessas questões emocionais, eu comecei a conversar com pessoas que já tinham passado por crise de pânico e ansiedade. E eu comecei a entender que todas as pessoas que tinham superado ou aprendido a controlar tinha sido através do exercício físico. Aí eu falei, opa. E eu comecei a perguntar, mas o que você sente quando você está fazendo e tal? E qual a consciência que eu tomei? Nossa, a mesma sensação física que eu tenho num ataque de pânico, eu tenho quando eu estou correndo, fazendo exercício físico de alta intensidade. Então eu percebi que era o mesmo mecanismo que o meu corpo fazia. Coração acelerado, uma certa taquicardia, né? Ofegante, as sensações físicas. Daí eu falei, tá, se eu relacionar que o exercício físico é a mesma sensação física do ataque de pânico, o meu ataque de pânico eu tinha medo de morrer. Então, daí a minha cabeça já foi entendendo que eu não ia morrer. E eu comecei a aumentar a minha intensidade de exercício físico, e daí vem os benefícios de serotonina, ocitocina, e você vai ficando num bem-estar. Automaticamente, e gerenciando as emoções e entendendo por que eu estava tendo tudo aquilo, as minhas crises foram diminuindo. Então, todo esse processo eu passei durante um ano. No ano seguinte, eu não tomava mais remédio, eu não tive mais crise de pânico, então faz anos que eu não tenho crise de pânico. E aí eu falei, caraca, comecei a controlar com o exercício físico. Quando eu comecei a tomar o remédio, lá no começo das crises, e com um turbilhão de emoções, eu engordei, assim, em um mês e meio, 10 quilos, sem comer muito.
esses dias, né? Eu Exatamente. e Sem comer, sem ficar comendo, eu não tinha compulsão, engordei, assim, outra pessoa. E aí veio mais um insight na minha cabeça. Caraca, eu engordei por conta das emoções. Quando eu comecei a gerenciar as minhas emoções e entender o que estava acontecendo, em 2 meses eu emagreci tudo e voltei para o meu peso antigo. Ô, Thaís, você, olha só, você falou, né? Você fez o direito indiretamente te levou à primeira crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade te levou a engordar. O te engordar levou você a analisar suas emoções que fizeram você engordar. Então, eu estou fazendo aqui né, uma recapitulação, né? E muitas pessoas aqui que eu converso, e aqui mesmo no Costa Branca, eu noto assim que hoje o caminho que eles tomaram tem a ver com uma crise existencial, ou uma crise financeira, ou algo muito forte que aconteceu nesse caminho. E hoje, pelo que eu entendo, a gente estava falando em off aqui, é demais para minha cabeça o que você faz, né? Faz o caminho inverso das conclusões que tu teve que levaram a engordar, né? Então, hoje você usa isso para emagrecer. Pegando tudo isso, tu acredita que isso seja um pilar muito importante? Tu tem que passar por algo marcante na tua vida, porque comigo foi assim também, né? Para descobrir, eu não digo o teu propósito, mas descobrir o teu trilho, o teu caminho, ou realmente te dar conta, poxa, é isso. O quanto tu acha que pesa as emoções de algo tão forte na vida da gente para a gente tomar essa decisão? A gente, todas as nossas experiências a gente começa a ter percepções da vida desde a barriga da mãe. Então, tudo que acontece com a gente desde a barriga da nossa mãe vai interferir nas nossas emoções. A gente tem a teoria geral das memórias, que a gente tem empilhamento de memórias. Então, tudo que vai acontecendo, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, desde lá de trás, isso vai interferindo nas nossas crenças e nas nossas emoções. As crenças nada mais são do que verdades absolutas que a gente traz para a nossa vida. A gente tem duas formas de criar crenças, de criar hábitos, através da repetição e através de um forte impacto emocional. Como o forte impacto emocional, ele é uma lapada, que é aquele negócio que vai fazer a tua vida, tipo, travar ou acontecer uau, a gente sente mais. Só que eu acredito hoje, com a minha experiência e com a minha expertise, que é muito mais fácil a gente aprender vendo os outros e criar novos hábitos a partir de coisas menores, vai ser menos doloroso. Porém, geralmente o ser humano, ele acaba tendo que passar por um momento de forte impacto emocional para dar um baque. Porque a gente está imerso em tantas questões, em tantas informações e tudo mais, que a maioria das pessoas estão perdidas, inclusive, não sabem muito bem como lidar com algumas situações e vai vivendo no automático. Inclusive, eu estava dando uma aula sobre isso ontem. A gente começa a viver no automático e a gente acaba se perdendo nas pequenas coisas da vida. Então, quando a gente vê assim, nossa, a minha vida deu uma virada naquele momento onde aconteceu uma coisa muito absurda. Se eu tivesse percebido antes, as minhas crises de ansiedade aconteciam desde quando eu tinha 12 anos. Só que a gente só foi entender que era de meus pais não tinham conhecimento nenhum sobre isso até então, porque ninguém falava sobre isso na época. A gente foi ter a consciência do que estava acontecendo comigo 12 anos depois, num forte impacto emocional quando o meu corpo travou.
Mas hoje, se as pessoas pegarem a experiência, expertise e terem a consciência, por isso que eu falo que as redes sociais é muito bom quando você consome bons profissionais, porque a gente leva consciência para as pessoas. E aí, às vezes, você consegue dar uma virada na tua vida sem passar pelo forte impacto emocional. Mas é inevitável que todo mundo vai passar por algum momento de dor, de perda, de forte impacto emocional, que vai dar uma virada. Eu acredito muito em energia, tanto é que isso é um pilar dentro da minha mentoria. E eu sou evangélica, tudo, mas a parte energética, eu digo do que a gente emite mesmo do nosso corpo, né? Da vibração de átomos e tudo mais. Não tem como, a gente é energia e a gente vai atraindo. Então, se a gente está com a vibração baixa, a gente vai perceber o mundo de uma forma mais, com coisas de tristeza, medo, apatia, ansiedade. Se você melhora as suas emoções, você tem uma outra ótica do mundo. Então, quando a gente fala, preciso passar por um momento terrível na minha vida de não, mas a vida é assim, né? Acontece, a gente é altos e baixos. Olha só, eu fico te ouvindo aqui, fiz algumas anotações, e não tem como não fazer anotações, porque é muito bacana o que tu fala. Eu fico te ouvindo aqui, e é impossível para mim não fazer um link. Eu trabalho com dor e uma assistência neurológica para dor, você sabe disso. Daí você fala que o seu estado emocional foi se instalando, quer dizer, é crônico, é igual a dor. Daí você diz que somos seres energéticos. E eu trabalho exatamente com conduções elétricas do sistema nervoso. É, daí a gente vê como tudo está tão linkado que não adianta tu querer uma performance, um resultado maravilhoso se tu não trabalhar todos os lados, né? E se tu não tiver, a gente estava falando também, se tu não tiver a expertise para isso, procura alguém que tem e faz acontecer, ataca o psicológico, ataca o físico, ataca o espiritual, né? Que eu acredito seriam os três pilares, né? Mas na tua profissão, não na tua profissão, deixa eu melhorar isso, na tua especialização, né? Tu falou isso dá para dizer assim, são vários pilares aqui que você falou, né? Ah, depois você falou em crenças e verdades absolutas. Eu vou fazer uma pergunta em relação a isso aqui. Na tua especialização, quais são os pilares de quem quer se destacar na profissão? Tipo, estou ouvindo a Thaís, isso, adorei, eu consegui esse caminho. Me diz aí três pilares, assim, tu acha, isso aqui tem que fazer. Bom, quando a gente começa a trabalhar com comportamental, é muito importante, primeiro, você amar pessoas e ouvir, porque você só vai conseguir chegar ali no que realmente a pessoa precisa ouvindo. E o ouvir não é simplesmente só emprestar o ouvido, é você ouvir com técnica. Então, eu tenho várias formações, trabalho com várias técnicas, mas se eu pudesse falar assim, meu, você quer começar a entender um pouco mais sobre comportamento, faça uma boa formação em coaching. Eu fiz na Febracis, que é a referência mundial hoje. Eu sou Master Coach Internacional pela Florida University. Então, a Febracis, ela te dá essa possibilidade de você ter o certificado internacional. E aí, hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito errada do que é um coach, né? Aqui a gente acha que é vídeo que tá, o que acontece na internet e como as pessoas usam isso de forma errada. Para quem vai para os Estados Unidos, para quem conhece fora do Brasil, praticamente todos os empresários e pessoas de alta performance têm um bom coach. Então, quando eu falo que eu sou coach, eu trabalho com reprogramação de emoções, que é nada mais do que você mudar as crenças.
Um gancho de uma coisa que você falou bem legal em relação às dores, uma dica que eu quero dar para o pessoal pegando esse gancho dos pilares. Leiam o livro Você Pode Mudar Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hall. Esse livro é um divisor de águas para quem quer entender como as emoções interferem na parte física. Você pode curar a sua vida. Tem o livro e tem o documentário também. Então, acho que se a pessoa quer saber se ela serve para fazer isso, assiste o documentário e leia o livro. O livro, inclusive, ele explica todos os tipos de dor a causa emocional. Vou comprar. Ele é um livro assim excepcional. Tanto é que a primeira vez que eu tive contato com ele, eu tinha 5 anos. Minha mãe comprou quando eu entrei no colégio. E o pessoal do colégio falou para minha mãe ler, porque tipo, tinha um grupo de pais lá, eu estudei em colégio adventista, e eles são muito voltados para a parte de natural, cuidar da saúde física e mental e tal. Então, pilares, leia esse livro, porque ele vai ser um divisor de águas para a pessoa começar a entender como que as nossas emoções e principalmente os nossos pensamentos, eles interferem no nosso corpo físico. Segundo ponto, a gente não consegue tirar a nossa cabeça e só treinar o nosso corpo. Então, quando a gente está falando de parte física, sim, as nossas emoções estão totalmente vinculadas. Se você está num dia que você está super feliz, super animado, a tua performance fica lá em cima. E o dia que você está desanimado? Eu acho que nenhum ser humano consegue falar, não, eu estou desanimado, mas eu vou lá, vou dar o meu melhor. Você vai ter um processo psicológico para passar. E o terceiro, eu fiz algumas formações de terapias emocionais, e aí vai do que você quer trabalhar. Como eu já era da educação física e vim para a parte de emagrecimento, eu fiz uma formação em terapeuta de emagrecimento comportamental. Mas aí, dentro dessa terapia, eu tive que fazer uma formação de hipnose, tive que fazer uma formação de PNL, as formações de coach. Aí eu fui para uma formação de terapia de reprogramação emocional avançada, que daí eu trabalho a nível de desbloqueio de situações com pai e mãe. Então, quando eu fui formando o meu método, eu fui pegando várias formações. Eu tenho formação em barras de axis para entender mais a parte emocional e energética. Tem algumas outras formações também voltadas para divórcio energético. Então, eu fui juntando conforme a demanda que eu fui vendo. Mas se a pessoa quiser começar a entender um pouquinho de comportamento e já ter uma aplicabilidade, faça uma boa formação de PNL, uma boa formação de coach, porque ali você vai começar a entender bem ali no superficial teoria geral das memórias e emoções. E aí depois você vai aprofundando. Eu falo, o personal trainer tem ouro nas mãos. A gente age antes do médico. Se a pessoa está com a gente trabalha no preventivo. E se você tem o conhecimento ou alguém que te dá o suporte também profissional para trabalhar essa parte emocional com o teu aluno, nossa, a pessoa destrava. A gente age antes do médico e tem mais contato com o médico. Né? Olha só, te ouvindo, e eu sabia, né, tanto que eu falei antes que você tem um currículo gigantesco, e é famoso que a educação você não estuda muito. Né? Tá mudando? Tá, mas eu acho que o percentual é bem pequeno ainda, opinião minha. Viu? O quanto tu acha que a advocacia, que é uma formação que exige, tu não vai se formar, tu não vai ser ninguém, né? Tu vai ficar abaixo do basicão se tu não se tu não estudar. O quanto tu acha que fazer advocacia, se formar em advocacia, te deu esse rumo de eu vou estudar, vou aprender, vou ir atrás para a educação física. E antes disso, José Roberto Marques, o autor do livro, Não, do que? Do Louise você Hall.
Ah, que eu achei um livro diferente aqui, então. Falei como Não, comprar. você pode curar a sua vida. Você pode curar a sua vida. E tem o Ah, documentário no YouTube também. muito bem. Então, tu acha que a advocacia te deu esse rumo? Aí eu vou além. A advocacia, as pessoas acham que é uma formação que precisa estudar muito. Não é. É mesmo? O direito, se você tem bons professores e você é uma pessoa que sabe o teu jeito de estudar, você pula várias etapas. E aí eu vou além. Ambiência. Eu nasci num lar onde os meus pais sempre me incentivaram muito a estudar e eles eram o meu exemplo. Então, quando eu tinha 12 anos, o meu pai e minha mãe foi fazer faculdade. Eles fizeram faculdade tardia. Eu via os meus pais estudando. Eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, sempre fui incentivada a isso. Mas o ambiente que eu convivia me elevava e me fazia A. Então, para mim, a facilidade tanto é que às vezes, até hoje, igual ontem tô fazendo uma formação que a gente estava conversando antes, e aí um amigo meu me mandou uma mensagem: Ô, cadê você? Você não vai vir treinar e tal? Eu mandei uma foto, tô terminando uma aula dele. Caraca, nem parece que você já não fez 300 faculdades, para de estudar um pouco. Falei, cara, estudar nunca é demais. Mas o ambiente, da mesma forma como o ambiente que eu sempre vivi me elevou e me incentivou a gente sabe que tem pessoas que não estão acostumadas a. Então, o achar que você não sabe estudar, o achar que você não é bom para estudar, tá tudo aqui nas crenças. Porque o ambiente e as escolhas que você faz. Então, se você não foi uma pessoa que foi incentivada de algum momento da tua vida, algo fez você acreditar que você não era. Nós somos os únicos seres que pensa. Não é possível que as pessoas não entendam que o nosso cérebro é treinável. Da mesma forma que a gente acha que a gente é 100% de uma maneira, vai acontecer um forte impacto emocional e a pessoa muda completamente. Por quê? Porque a gente é ser pensante, o nosso cérebro muda através da neuroplasticidade. Então, se a pessoa acha que estudar não é para ela, que ela não gosta, que eu vou entrar na educação física para jogar bola, eu não vou ler um artigo científico, ache o teu formato de estudo. Existem várias formas, existem várias técnicas, mas todo mundo é bom em alguma coisa. Então, quando você entende, fica mais fácil e mais prazeroso. O nosso cérebro sempre vai fugir de coisas que são chatas e maçantes. Ler um artigo científico, eu tenho muita dificuldade de ler artigo científico, mas eu Não. descobri a forma como a Thaís gosta de ler. E aí eu aprendi a gostar treinando minha cabeça. Mas é Sim. necessário. É muito bacana, é muito legal, porque olha para onde tu foi e linkou com uma conversa que eu tive esses dias, ambiente. Bem, eu sou um cara que vibro com artigo, né? Do artigo e amo, amo, simplesmente amo artigo científico. Mas o ambiente e a gente estava numa turma, conversando, aquelas turmas de impulsionar, né? E uma pessoa no grupo disse: pá, não estou animada para estudar, estou desanimada para estudar. Daí um outro que estava nesse mesmo grupo disse: muda de turma. E daí o pessoal começou: tá, mas como assim? Né? Daí ele disse: não, provavelmente a tua turma está falando de coisas que não é estudar, está falando de novela, está falando de esporte, está falando de outras coisas. Tu está na turma errada. Muda. Daí ele até falou: pode até ser duro, mas se tu quer estudar, se tu quer crescer, esteja num grupo que quer estudar e quer crescer. Não só aqui na internet, mas na tua vida. E é assim. Se os teus amigos ficam te tirando, mas tá estudando de novo, mas tá, sabe? E se os amigos ficam dizendo, cara, tu tá estudando mesmo, o que tu estudou? Deixa eu ver. Tu te diverte igual, tu conversa igual. A diferença é que eles estão alinhados contigo, né?
Então, tu falou da tua família, né? Tu via eles, quer dizer, no ambiente, a tua família fez tu ter esse gosto. E isso continua para a vida toda, né? Se os em volta de ti estão, estão te impulsionando, e de novo a gente está falando de emoções. De novo a gente está falando de emoções. A gente quer estar inserido. Né? As nossas emoções, elas querem estar inserido num grupo, né? E emoções, já que até o a gente estava falando aqui disso, de crescimento. Onde elas entram no crescimento, me diz um ponto ruim e um ponto bom das emoções no teu crescimento, pode ser pessoal, pode ser profissional, no crescimento, onde elas podem te apoiar na mesma situação, assim. Não sei se tu consegue colocar isso. Na mesma situação, onde a emoção vai te ajudar e onde ela vai te atrapalhar. Nós somos seres 100% emocionais. Eu brinco que não tem como a gente... A gente acha que a gente é racional. Só que o nosso cérebro, ele só é 5% racional, 95% emoções. Somos seres que temos sentimentos e a gente não pode fugir dos nossos sentimentos. Quem fala, ai, eu sou muito frio, ai, eu sou super racional, ai, eu consigo ter controle de tudo. Você já percebe que é uma pessoa que ela não quer sentir, e quando a gente não sente as nossas emoções, isso já é algo prejudicial, porque você, de alguma forma, está fugindo de alguma coisa que você não está querendo olhar. Então, como somos seres 100% emocionais, a gente toma atitudes e a gente tem escolhas diárias com base nas nossas emoções. Principalmente, homens e mulheres, eles reagem de formas bem diferentes em relação às emoções. As mulheres acabam que são um pouco mais emocionais, até por conta da parte hormonal também, porque isso interfere, mas, querendo ou não, mulheres, a cabeça da mulher é de uma forma, do homem é de outra. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém foge das emoções, mas cada um aprendeu a lidar com as suas emoções de formas diferentes. A Thaís viveu num ambiente, o Romualdo viveu em outro, a Paula viveu em outro, o Vitor viveu em outro. Então, quando a gente começa a conviver em sociedade, as minhas emoções e a minha forma de enxergar o mundo é de uma forma e a tua é outra. Então, o primeiro ponto, as minhas emoções, elas funcionam de um jeito, as suas funcionam de outro. Vamos imaginar aqui que eu uso um óculos com a lente rosa e você usa um óculos com a lente azul. Para você, o mundo é azul e para mim é rosa. Então, se a gente está num relacionamento de amizade, qualquer que seja, eu estou tentando te provar, Romualdo, que o mundo é rosa. Aí você fala, não, Thaís, mas o mundo é azul. Eu estou vendo azul, você não está enxergando? Então começa o primeiro embate. Deu entender. Hã? Crenças absolutas. E aí começa o primeiro embate. Eu estou tentando te provar uma coisa, você está tentando me provar outra. Se eu não tenho a consciência das minhas emoções e o porquê que eu entendo que o mundo é rosa, e você tem a consciência das suas emoções, a gente já se perde, já tem um ruído numa sociedade. Aí vamos lá, eu tive um embate com você. Você não me compreendeu e eu me senti ferida. Como que você acha que vai ficar as minhas emoções se eu não tiver o entendimento, o gerenciamento para saber separar? As emoções vão me levar lá embaixo. Eu vou ficar triste, eu vou me sentir injustiçada, eu vou me sentir rejeitada. E aí isso entra num ciclo de Romualdo me rejeitou. Eu vou lá, tem uma outra pessoa que eu vou conversar e me sinto rejeitada. Eu vou na outra, me sinto rejeitada. Você percebe que eu vou entendendo que eu vou ser sempre rejeitada. Logo, as minhas emoções vão ser negativas e todas as minhas relações e todos os meus ambientes, eu vou levar essa rejeição buscando a validação no outro. Quando a gente está falando, daí eu levo isso para o emagrecimento, levo isso para o relacionamento amoroso, para o relacionamento familiar. Se eu não tenho consciência de como estão as minhas emoções, não tem milagre que faça me relacionar bem comigo mesma. Porque não é sobre o outro. Eu não estou bem comigo mesma porque eu estou me sentindo rejeitada.
Logo, eu vou ter atitudes que façam a validação de que eu sou rejeitada. E uma delas é você se largar, você ter compulsão alimentar, você não dormir direito, você descontar no álcool, e por aí. E aí isso vira uma bola de neve, porque você está validando e contando para a tua cabeça e dando fatos de que você é um rejeitado, de você é uma rejeitada. Sim. Tu leu um livro Saindo da Caixa? Já ouvi falar, nunca li, mas já vou anotar. Mais um livro. Isso, é isso. Eu já li umas 10 vezes esse. Eu não tenho livro, eu não achei, não consegui, mas tenho um amigo que tem. De vez em quando eu peço para ele, cara, me dá aquele livro. É isso, exatamente isso. Eu amo esse livro. É, tu acaba arrumando provas a ti mesmo para provar que é aquilo ali mesmo, né? Que não está errado, fantástico. Essa inversão, para mim, soa como uma inversão, né? É fantástico, isso veio da cabeça pro corpo, e não o contrário, E né? aí você falou, a mesma emoção numa uma forma positiva e uma forma negativa. Da mesma forma, quando a pessoa ela tem consciência, talvez ela tenha a dor da rejeição e a dor continue lá. Só que se ela sabe lidar bem, ela pode usar isso, inclusive, para melhorar os relacionamentos e melhorar o relacionamento com ela mesma. E aí ela usa isso como potência para ela ir além. E aí, quando a gente fala de alta performance, de melhorar as coisas na vida, de qualquer área, é simplesmente você saber como você lida com as suas emoções. A alta performance é isso. O Joel J traz isso de uma forma muito brilhante. Mas a gente precisa aprender a olhar para dentro, porque quando a gente só vive olhando para fora, é porque a gente está querendo fugir de olhar para o que está dentro da gente. Que maravilha, que maravilha. Tu colocou uma mesma situação aí, e falou de controle emocional, afinal de contas, né? Você ter controle emocional para reagir ao que a vida te traz e a vida vai trazer, né? Então, o resultado vai ser um e o resultado vai ser outro. Olhando para trás, se tu pudesse mudar algo, seria esse algo? O que seria esse algo e por que tu mudaria? Nossa, óbvio que o nosso racional fala, mudaria um monte de coisa para não ter sofrido tanta coisa que eu sofri e tudo mais. Eu tenho uma visão hoje, às vezes as pessoas acham que eu vivo, tipo, num mundo à parte. Eu falo que eu consigo enxergar positivo em praticamente tudo. Todas as situações que eu tô me ferrando, de alguma forma eu consigo. Cara, eu cresci nisso aqui. Teve um relacionamento, um último relacionamento, me lasquei, fui pra terapia para falar disso, mas eu cresci tanto como pessoa que eu falo, cara, eu melhorei nisso, nisso, nisso. As pessoas, meu, você tá passando pano pro relacionamento que aconteceu. Eu falei, não, real. Então, assim, tudo que acontece na minha vida, tudo que aconteceu, porque a minha questão com emoções e com pessoas foi desde muito cedo. Eu tive um bullying muito complicado na escola desde a quarta série. E isso me fez sofrer até praticamente o terceiro colegial. Então, toda a minha lembrança da escola envolve bullying. Poxa vida. E, e isso, hoje eu consigo falar de uma forma muito mais leve, mas isso ainda dói em mim, bem menos, mas tá lá, é presente. Mas se isso não tivesse, essas situações não tivessem acontecido, se essas pessoas não tivessem feito o que aconteceu, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu mudaria sim, escolhas que eu fiz, talvez eu tivesse ido para fora do país e tivesse me especializado lá fora, que ainda não fiz isso, tenho à vontade, tive a oportunidade, fui estudar fora e voltei, mas eu sempre tento entender o porquê que naquele momento aquilo era muito bom para validar as emoções que eu estava sentindo. Relacionamentos, escolhas profissionais, questões que aconteceram, já passei por muito perrengue financeiro, já quebrei a empresa, já estou reerguendo a empresa,
E aí tô ali, tô passando por algumas questões, mas eu acho que a gente sempre tem coisa para mudar. Mas a Thaís consegue olhar, e isso é uma coisa que eu até aprendi com o meu pai. O meu pai é o cara mais positivo, o mundo pode estar acabando, mas ele quer achar uma forma de salvar o mundo. Então, é tipo, não, eu não aceito que isso tem que ser desse jeito, tem que ser melhor. E aí você vai buscando olhar de uma forma, tá bom, vai, tô ferrada, tá tudo acabado, mas o que que eu posso aprender e qual que é a informação que eu preciso aprender, que seja Deus ou algo divino que está te ensinando aquilo que vai te levar para o próximo degrau. Ninguém neste planeta vai conseguir subir para o próximo degrau vivendo as mesmas experiências, ficando nos mesmos lugares e vivendo na zona de conforto. Para a gente subir para o próximo, tem que a aguinha bater no popô e você sair de ambientes, sair de negócios, e aí você vai sofrer, porque muitas vezes ninguém vai entender o porquê que você deixou o certo para trás. Subir para o próximo degrau significa você ser vulnerável, você se expor, você olhar para as suas emoções. Ah, quero ser milionário. Mas você está vivendo experiências e buscando ser primeiro em você. Ah, eu quero ser um ótimo profissional, quero ser referência. Mas enquanto você ficar ali preso no mesmo ambiente, com as mesmas informações, do mesmo jeito, isso vai te levar. Ai, quero ter um relacionamento amoroso incrível, maravilhoso. Você está sendo o melhor para você? Você está vivendo as suas emoções de forma certa? Então, para a gente crescer, a gente precisa se ferrar. Essa é a verdade. Guri, me pegou. De verdade, me pegou. Quando tu falou, ah, ninguém evolui ficando no mesmo lugar, tu precisa se expor. Jesus do céu, essa E frase eu não tenho. Ó, depois você vai me bota. passar, porque eu falo as coisas, depois eu esqueço. Vou dar a dica de outro livro, que esse eu custei em ler, mas a minha terapeuta falou: você vai ler, custe o que custar. A Coragem de Ser Imperfeito. Tem o documentário na Netflix, esqueci, ela é a Brené Brown. Esse livro fala sobre vulnerabilidade. Para você ser um ótimo profissional, para você ser um ótimo marido ou esposa, para você ser um ótimo amigo, para você ser milionário, para você ser um ótimo pai, para você ser um ótimo em qualquer coisa, de uma forma excelente, você precisa aprender a ser vulnerável. O ser humano, na essência, ele é vulnerável. Mas as questões da vida fazem com que a gente crie o quê? Capas, porque eu não posso mostrar minhas fraquezas para o mundo, porque o mundo é cruel. Mas a partir do momento que você aprende a ser vulnerável com você mesmo e com as pessoas certas, você destrava. No emagrecimento, para você emagrecer, você precisa ser vulnerável. Entender quais são as questões emocionais envolvidas, os porquês, o porquê que aquilo é tão importante para você. Tem gente que não consegue entender que sim, a mulher quer emagrecer para ficar gostosa, sim, que ela quer parar de ter dor, que ela quer cruzar as pernas, que tem mulher que não consegue e acha, meu Deus, não quer usar salto. Então, isso é ser vulnerável? Não, imagina, é saúde. Aqui que é saúde. Então, Não só, entender. não Hã? só a mulher, o homem não admite. Exato, exatamente. Porque as pessoas querem sempre mostrar a perfeição. E ser vulnerável não quer dizer que você vai sair contando para o mundo inteiro quais são os seus problemas e no que você não é tão bom. Mas é Isso. você saber da tua essência, das suas emoções e saber gerenciar elas para você e para quem você mais convive. Muito legal. Dá um recado aí para. A gente voltou um ano. A gente está hoje no dia 19/9/23. Dá um recado para a Thaís de hoje.
Cara, eu pensei nesse recado ontem, acredita? Olha, ó, é o universo conspirando. Meu, eu falei pra mim, se eu soubesse tudo. Cara, você não tá entendendo. Esse meu último ano, desde setembro do ano passado, foi o ano mais louco, assim, de emoções e de coisas da minha vida. Mudou completamente. Muito louco isso. Se eu pudesse. Bom, eu vou falar, Thaís, do dia 19/9/23. Você vai passar por uns perrengues absurdos, mas confia em Deus que você vai ver, setembro do ano que vem vai estar tudo mudado. Só faz. De 2025. Continua, fica no foco e só faz 1% melhor por dia. O nosso maior problema é a gente. Dois problemas, né? Os nossos maiores problemas. A gente achar que a gente tem tempo suficiente, e o tempo é uma percepção completamente distorcida, porque pode acontecer daqui 1 minuto eu morrer. Então, primeiro, o tempo de agora, como eu vou fazer ele ser muito bom para mim e para as pessoas que eu amo, porque a maioria das pessoas sofrem pelo arrependimento de não ter feito pelas pessoas que ama e dedicar tempo a essas pessoas. E ó, quando eu falo dedicar tempo, não é você ficar horas. Lá, essa semana você tá vendo no meu Instagram que eu tô fazendo das 5 linguagens do amor? Sim, eu estou Sim, acompanhando. 5 linguagens do amor, você ficar 1 minuto e fazer uma coisa que é importante para a pessoa, você já mudou o dia da pessoa. E E muito. segundo ponto, então, a gente não tem tempo suficiente. E segundo ponto, a gente vive sempre olhando para o objetivo macro. Então, quero emagrecer 10 quilos. O meu erro é ficar olhando para os 10 quilos e os outros 1 quilo que eu tenho que conquistar primeiro. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido durante esse ano. Durante muito tempo eu foquei no que eu tenho que ser gigante, que eu tenho que crescer minha empresa, que eu tenho que faturar 6 dígitos. Mas e a venda de R$ 17 que não estava saindo? Isso. E o cliente que eu não estava fazendo uma entrega boa porque o meu emocional estava tão abalado que eu não estava me entregando para minha profissão. As pessoas que convivem comigo nesse último ano, quem convive comigo dentro de casa, aguentou um perrengue emocional, mas que eu falo, se não fosse por causa deles, talvez eu não teria aguentado passar metade. Então, seja 1% melhor por dia, 1%. E aí, quando você acordar, você pensa, no que eu posso ser bom hoje? Talvez hoje eu vá ser muito boa no meu trabalho, mas amanhã, talvez eu vá ser boa no meu relacionamento. No sábado, posso ser boa nos dois, porque vai se conectar, mas o que eu posso fazer para esse dia que eu estou vivo valer a pena, para isso computar de forma positiva nas minhas emoções e me ajudar a ficar melhor. E eu vou validar o que você está colocando no Instagram. Eu me lembro bem disso, que você falou, tira, né? E entra em contato com uma pessoa, vai lá, diz alguma coisa. E eu fiz. Eu comecei gente, é segundos. Pegava, cara, lembrei de ti, faz tempo que a gente não conversa, um abraço, eu tá no meu coração, cara, tudo de bom, tenha um bom dia. E eu fiz isso com várias pessoas que eu considerava e que eu estava distante, e com pessoas que eu estou próximas também. O retorno é um troço absurdo, é absurdo, de pessoas como de dizer, cara, tá no meu coração também, e retornar para mim aquela energia, e outras de dizer, cara, eu estava precisando disso. Muito obrigado, eu quero te ver. E ter na hora certa, sabe? Foi muito legal. E quando eu ouvi tu falando, parecia que era para mim aquilo ali, sabe, rapidinho, tu vai passando, como era você, eu olhei até um fim, né? E daí aquilo bateu para mim, eu disse, vou fazer. E, e é algo assim para a vida.
Não para de fazer. Nunca mais eu quero parar de fazer isso. Que Deus me ajude a não parar. Olha E só. aí, eu vou te dar dados matemáticos. Tem um pesquisador, ele é matemático e psicólogo lá de Harvard, o Lousada. Depois eu posso até te passar alguns artigos. O livro O Jeito Harvard de Ser Feliz tem as pesquisas dele. E aí ele fez uma métrica matemática de como você pode melhorar os seus relacionamentos. Tem uma ferramenta, que é essa daqui, inclusive, que eu estava aplicando com uma mentoranda minha. Nela, a gente mede as nossas interações positivas e negativas com as pessoas. E aí, ele chegou numa métrica de que, para você começar a ter um bom relacionamento, a métrica é 3 para 1. Então, 3 interações positivas para uma negativa. Esse é o mínimo. Para você ter uma relação de alta performance, seja no trabalho, seja relacionamentos, 6 para 1. Então, 6 interações positivas para uma negativa. Passou de 6, já começa a decair também. Menos de 3, já está no limbo. E o que a gente começa a entender? Interações positivas não quer só dizer verbal, não é só a comunicação verbal. É a comunicação não verbal, por gestos, por energia, por você fazer algo pela pessoa. E aí isso a gente pode usar tanto na empresa quanto na nossa vida. Da mesma forma, eu aplico essa ferramenta você com você mesmo. E quando você faz um comportamento desse de mandar uma mensagem, essa semana eu mandei uma mensagem para o meu pai, uma para minha mãe, uma para o meu irmão, cada um com uma coisa escrita diferente, agradecendo o quanto eles são incríveis na minha vida. O clima em casa melhorou 1000%, mas não é que eu fiz isso com uma intencionalidade de que, não, eu quero me mostrar. Cara, você é pai, você sabe como é receber um feedback positivo do seu filho. É, Então, é, tipo, é a gente saber que a partir se a gente quer mudar, a mudança tem que começar da gente, porque o outro talvez não tenha tanta consciência, mas através da nossa mudança a gente muda o ambiente e automaticamente as pessoas começam a mudar com a gente. eu acredito muito nisso e eu aprendi tarde isso, viu, Thaís? Tu sabe que eu fiz teu curso, né? Um lá de tempos atrás. E meio que bugou a minha cabeça aquele curso, sabe? E, mas isso é uma grande verdade, sabe? E o que tu falou faz muito sentido para mim, porque eu mandei mensagem para as pessoas, mas eu sou cinetésico. Tu sabe que uma mão no ombro, um braço, um carinho faz muito mais diferença. Não precisa dizer nada. Só passou e passa a mão. Na, Para mim, na sexta-feira vai ser a sua linguagem do amor, então. o que é? Na sexta-feira eu vou liberar a linguagem do amor, que é a sua, então. Depois É você vê ela no. mesmo? Amanhã, estamos Amanhã. gravando, né, pessoal? Mas quinta-feira, eu falei a data, dia 19 do. 19. Ai, que bacana! Eu sou assim, sabe? Falar me bate legal, eu procuro absorver, sim, mas nem de perto o toque, o ar, o olhar de longe, sabe? Isso me pega muito forte, me pega demais, sabe? Eu ia fazer uma pergunta para ti, mas tu em vários momentos tu falou do teu pai, da tua mãe, da família, de Deus, tu falou. Não é o quanto é importante. Essa pergunta não existia aqui. Então, deixa eu pensar um pouquinho. Eu sei que é importante, senão tu não teria citado, né? Eu sei que é importante para ti, mas o quanto é importante? Tu acha que é possível alcançar o máximo que a gente consegue sem esses pilares? O quão difícil fica mais? O que representa isso para ti, teu crescimento?
família, Deus, pai, mãe, né? Ficou bem claro que eles te influenciaram pra caramba, né? Que tua base familiar é muito grande. Por que que eu estou te perguntando isso? Porque tem gente que não tem. De repente tem gente que está ouvindo nós aqui e não tem. O quanto isso representa e se não tem mais a possibilidade, procura aonde para ti. Essa pergunta é essencial. Assim, a Thaís, com as experiências de vida, eu sempre fui muito família, graças a Deus eu tenho os meus pais presentes comigo ainda. Espero que conserve por muito tempo. O meu irmão é meu melhor amigo, e eu sei que eu tenho uma estrutura familiar de uma forma e que tem pessoas que não têm. Mas vamos lá, um fato bem importante. Nós, seres humanos, temos uma pirâmide de necessidades e de tipos de crenças. Então, crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. Geralmente, nós somos ensinados a inverter essa pirâmide. Então, é crença de capacidade, crença de merecimento e depois de identidade. Sendo que primeiro a gente precisa ser para depois a gente fazer, para depois a gente ter. Só que como muitas pessoas, e aí é por conta de mau gerenciamento, desculpa, de relações, mau gerenciamento de emoções, a gente acaba se afastando de pessoas. Então, quando uma pessoa ela não tem um ciclo familiar muito positivo, teve que, por algumas questões, se afastar das pessoas que fazem esses papéis de pai e mãe, que é muito importante, ou por questões biológicas perderam e tudo mais, a gente precisa fortalecer nesse ser humano a crença de identidade para ele saber muito bem quem ele é, para ele saber quais são os valores que são inegociáveis, tipo de perfil comportamental. E aí você sabe, beleza, eu como indivíduo sou assim. Isso faz sentido para mim. Tais tipos de pessoas fazem ou não sentido para mim. O problema é que a gente está tão viciado no fazer que a gente esquece que a gente é ser relacional. Então, quando você pergunta para mim o quão é importante você ter um ciclo familiar ou a questão de Deus, isso é o que funciona para a Thaís, porque a minha identidade é essa. Hoje, quando as pessoas me perguntam quem é você, eu falo, eu sou a Thaís, eu sou filha do Edson e da Tereza, irmã do Vitor, eu sou filha de Deus, eu sou uma menina de 34 anos que estou aprendendo a viver minha vida. E aí depois eu vou falar, eu sou formada em educação física, direito, mas a identidade da Thaís, ela está muito bem definida e eu sei quais são os meus valores inegociáveis, eu sei os lugares que eu posso entrar e sair, eu sei o que faz sentido para mim e estou aprendendo a dizer não para o que não faz sentido. Só que antes a Thaís era o quê? Fazer, 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 fazer. Eu aceitava um monte de coisa e eu fiquei perdida. Então, se a pessoa ela sabe quem ela é, quais as questões de vida que interferiram ou não, o que faz sentido, quais são os valores inegociáveis, a base da pirâmide, que é a identidade, está muito sólida. A partir disso, qualquer coisa que você vai fazer na tua vida, você tem todo o know-how, porque você sabe quem você é e você não vai se perder no caminho. Agora, se você não sabe quem é, como diria o coelho da Alice no País das Maravilhas, para quem não tem um destino, qualquer lugar serve. Não conhecia, não conhecia. Para quem não tem destino, Qualquer lugar serve. Assistam Alice no País das Maravilhas com um olhar profissional, para vocês verem como. Outro livro também, Pequeno Príncipe, as metáforas que tem lá para profissionais é incrível. isso é verdade. Esse eu li, eu tenho, anotei, risquei. Esse assino embaixo. Alice no País das Maravilhas eu nunca olhei com esse olhar. Olhei brincando com meus filhos, vou ser bem sincero. Não olhei com esse olhar. Assista, é destrave de emoções. Há tempos atrás estava na moda, eu sou apaixonado até hoje, mas há tempos atrás
e eu comecei a tirar insights profissionais de uma sériezinha, de um anime. E conversando com um amigo, e me empolguei, e fui. Amigo empresário, ele olhou para mim e disse: vou ter que olhar esse seriado aí, que é Naruto. Ai, o Naruto E, é maravilhoso. e agora eu estou olhando Boruto. E eu estou fazendo uns links. O Naruto é um cara que não desistiu nunca. O Naruto é um cara que não tinha condições nenhuma. Ele estava lá atrás, ele enxergava a vida com alegria, ele não tinha motivo nenhum para enxergar. Aquele seriadinho é cheio de insights de crescimento impressionante. E agora o Boruto, filho dele, ele nasceu na mordomia, lá em cima. Só que ele tem o mesmo ímpeto de outra maneira. Amo isso aí. E eu normalmente, quando eu olho algo, eu procuro insights profissionais. Ah, uma frase que todo mundo fosse ouvir. Para todo 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões, por aí. Todo mundo vai receber. Todo mundo vai ouvir. Entender e vai estar escrito Hum, embaixo. Thaís Ribeiro. ver. Saiba muito bem quem você é, tenha claro os seus valores e você vai conquistar qualquer coisa que você quiser. Tenha claro os seus valores. Quando a gente fala de essência, de identidade, é a base, porque podem tirar tudo de você, vão tirar a sua capacidade de fazer, pode acontecer um acidente, pode você não você perder todos os seus bens materiais e tudo. Mas se você sabe quem você é, se você sabe os seus valores, primeiro, você não se vende por qualquer coisa, por qualquer promessa, e segundo, quando você sabe o caminho da conquista, o que você demandou emocionalmente, é muito mais fácil para você refazer esse caminho. O problema é que a gente fica pegando atalho e a gente quer o milagre pronto. Então, quando você sabe o caminho a percorrer, uma segunda vez fica muito mais fácil. E às vezes você até aprende com esses erros. Quando a gente sabe quem a gente tem tudo. Thaís, a gente está 1 hora e meia conversando aqui. Se deixar, vai ficar até amanhã. Em diversos momentos você falou em verdades, em crenças, você falou em valores inegociáveis. Dá para perceber claramente que tu é uma mulher que sabe o que quer. Pode mudar o que quer, mas tu já afirmou e tu me ganhou nos valores inegociáveis. Eu acho que a gente pode mudar de ideia, sim. A gente pode mudar o caminho, sim. Mas a gente não deve mudar os valores. Os nossos valores, é como tu disse, são inegociáveis. Então, se tem alguém pedindo para você fazer algo que para você é inegociável, não importa o que vai te trazer, não vai, né? Se é algo que só faz, tu só tem aquela ideia, tu só tem aquela, beleza, não tem problema nenhum mudar de ideia, até porque o mundo é mutável, tu ganhou aí. É, todo dia eu acordo com uma nova ideia brilhante para conquistar o Isso, mundo. Então, a é minha isso. cabeça de TDAH, meu filho. Pink o cérebro, versão feminina de Pink o cérebro. Total, total. Ah, muito obrigado. Que onde te acham nesse mundo digital? Bom, @tata.ribeiro no Instagram e no TikTok, Tata, THTA.
THATA.Ribeiro. E YouTube também, só que eu vou ter que mudar o meu canal aqui do YouTube, né? Então, depois eu passo para o Modos, ele coloca aqui na descrição. E eu estou à disposição para quem quiser falar mais sobre esse mundo comportamental, quiser entender sobre esse papo aqui de cérebro, de crenças, de emoções, porque quanto mais pessoas profissionais ou uma pessoa física mesmo, atrás de um CNPJ tem que ter um CPF saudável. Então, não tem jeito. Falem comigo no Instagram e vamos conversar sobre isso. Lá tem muito conteúdo. Estou mudando também, reformulando algumas coisas lá. Então, cada vez mais eu vou trazer mais conteúdo sobre isso. E eu quero agradecer, né, por você ter aberto esse espaço e poder conversar sobre tudo isso com você. Rapaz, eu te agradeço demais. Novamente, eu saio e me sinto verdadeiramente, eu saio uma pessoa melhor do que eu era uma vez atrás. Eu me sinto, tu me muda, é diferente. Tu ensina, muito obrigado por me ensinar de novo um monte de coisas. E você que está assistindo agora, curte aí o videozinho, dá um like, recomenda para outras pessoas, me ajuda a crescer o canal, que eu vou gostar de trazer pessoas igual a Thaís Ribeiro aí. Obrigadão, Thaís. Um Beijão. beijo para vocês. Até mais. Mais.